De maneira impulsiva, Puthoff forneceu a ele as coordenadas que lhe haviam sido informadas pela CIA. 3 dias depois, Hall recebeu um pacote que Price havia colocado no correio no dia seguinte, ao qual haviam conversado, e que continha páginas com descrições e esboços. Estava óbvio para Puthoff que Price estava descrevendo o mesmo lugar que Swan, só que de forma mais detalhada. Price forneceu uma descrição extremamente precisa das montanhas, da localização do lugar e de sua proximidade de estradas e de uma cidade. Descreveu até mesmo as condições atmosféricas. No entanto, o que mais interessou a Price foi o interior da área de um dos morros. Escreveu que julgava ter visto um tipo de área subterrânea de armazenamento que tinha sido muito bem ocultada, talvez deliberadamente. O local parece uma antiga instalação de mísseis. As bases de lançamento ainda estão lá, mas o lugar agora abriga uma área de armazenamento de registros, microfilmes e arquivos, escreveu Price. Ele foi capaz de descrever as portas corrediças de alumínio, o tamanho das salas e o conteúdo delas, e até mesmo os grandes mapas pregados na parede. Puthoff telefonou para Price pedindo que ele olhasse de novo e tentasse captar qualquer informação específica, como nomes em código ou nome de agentes. Ele queria levar esses resultados para Green e precisava de detalhes para refutar qualquer incredulidade que pudesse persistir. Price então lhe forneceu, algum tempo depois, detalhes de uma sala específica, arquivos com o nome Flytrap e Minerva, nomes escritos nas etiquetas de pastas dentro dos arquivos, e o nome do coronel e dos majores que se sentavam nas mesas de aço. Green levou essas informações para Turner, que leu os relatórios e balançou a cabeça. Os paranormais estavam completamente errados, afirmou. Tudo o que haviam fornecido eram coordenadas de seu chalé de veraneio. Green foi embora, perplexo com o fato de tanto Swan quanto Price terem descrito um lugar tão semelhante. No fim de semana seguinte, ele foi até o local com sua mulher, a alguns quilômetros das coordenadas, seguindo por uma estrada de terra, encontrou uma placa do governo que dizia proibido ultrapassar. O local parecia corresponder à descrição dos 2 paranormais. Green começou a fazer indagações a respeito do local e de imediato se viu envolvido em uma intensa investigação sobre violação de segurança. O que Swan e Price haviam corretamente descrito eram enormes instalações subterrâneas secretas do Pentágono nas montanhas Blue Ridge, em West Virginia, operadas por especialistas em criptoanálise do National Security Agency, cuja principal função era interceptar a comunicação telefônica internacional e controlar os satélites espiões dos Estados Unidos. Era como se as antenas psíquicas de ambos os paranormais não tivessem captado nada importante com as coordenadas originais, de modo que esquadrinharam a área até entrar em sintonia com um comprimento de onda de algo mais relevante para as Forças Armadas. Durante meses, a NSA permaneceu convencida de que Puthoff e Targ e até mesmo o próprio Green estavam recebendo essas informações de alguma fonte de dentro das instalações. Puthoff e Targ foram considerados riscos à segurança e seus amigos e colegas foram interrogados com relação à possível tendência comunista de ambos. Price só conseguiu acalmar o departamento oferecendo uma guloseima. Informações detalhadas a respeito do equivalente russo das instalações secretas da NSA, operadas pelos soviéticos na região norte dos Montes Urais. Depois do episódio de West Virginia, as mais altas autoridades da CIA
se convenceram a tentar um teste verdadeiro sobre o tema. Certo dia, um dos supervisores do contrato foi ao SRI com as coordenadas geográficas de instalações soviéticas que interessavam muito aos analistas. Huss e Hall foram apenas informados de que o local era uma instalação de pesquisa e desenvolvimento. Eles queriam testar Price. Targ e Price se dirigiram à sala especial, situada no segundo andar do prédio da radiofísica, que fora eletricamente protegida por um anteparo duplo de cobre, que bloquearia a habilidade de um observador à distância, se ela fosse gerada por um campo eletromagnético de alta frequência. Targ iniciou a fita. Patty retirou os óculos com armação de metal, recostou-se na cadeira, pegou um lenço de linho branco no bolso, limpou as lentes dos óculos, fechou os olhos e só falou depois de transcorrido 1 minuto. Estou deitado de costas no telhado de um prédio de tijolos de 3 andares, declarou de modo sonhador. O dia está ensolarado. O sol me transmite uma sensação agradável. Há uma coisa espantosa. Um gigantesco guindaste de cavalete se movimenta de um lado para outro sobre minha cabeça. Quando eu subo no ar e olho para baixo, ele parece estar percorrendo uma pista com um trilho de cada lado do prédio. Nunca vi algo assim. Patty passou então a esboçar o layout do prédio, prestando uma atenção particular ao que continuava a descrever como um guindaste de cavalete. Passados 2 ou 3 dias após encerrar o trabalho naquele local, Huss, Hall e Patty ficaram atônicos ao ouvirem dizer que lhes tinha sido pedido que obtivessem informações sobre um suposto PNUTs, que é o código da CIA para um possível nuclear underground. Esse local estava levando o departamento à loucura. Todos os recursos do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos estavam sendo usados na tentativa de descobrir o que estava acontecendo lá dentro. O desenho de Patty revelou-se extremamente parecido com fotos de satélites, inclusive no detalhe de um grupo de cilindros de gás comprimido. Patty não se ateve ao lado de fora do prédio. Suas descrições abarcavam o que estava acontecendo do lado de dentro. Ele viu imagens de trabalhadores tentando montar com grande dificuldade um gigantesco globo de metal de 18 metros, soldando pedaços triangulares de metal cujo formato lembrava gomos de frutas. No entanto, os pedaços estavam se deformando e Patty acreditava que eles estavam tentando encontrar um material que pudesse soldar a uma temperatura mais baixa. Ninguém no governo tinha a menor ideia do que estava acontecendo dentro das instalações, e Patty faleceu 1 ano depois. Não obstante, 2 anos mais tarde, um relatório da Força Aérea sobre a utilização de satélites de reconhecimento com alta resolução fotográfica vazou para a revista Aviation Week, o que por fim confirmou a visão de Patty. Os satélites estavam sendo usados para observar os russos perfurando sólidas formações de granito. Eles tinham conseguido observar enormes triângulos de aço sendo fabricados em um prédio vizinho. Esses segmentos de aço eram partes de uma grande esfera que se supunha ter cerca de 18 metros. Dizia o artigo: as autoridades americanas acreditam que as esferas são necessárias para capturar e armazenar energia oriunda de explosivos movidos a energia nuclear ou de geradores pulsadores de energia. A princípio, alguns físicos americanos acreditavam que não existia nenhum método que os soviéticos pudessem usar para soldar os triângulos de ação das esferas para produzir um receptáculo forte o suficiente para suportar as pressões que provavelmente ocorreriam em um processo de fissão nuclear explosiva, especialmente quando o aço a ser soldado fosse bastante compacto. Como os desenhos de Patty foram extremamente semelhantes às fotos de satélite, a CIA pressupôs
que as esferas nucleares que ele viu deviam estar sendo produzidas para fabricar bombas atômicas, e uma suposição depois da outra levou o governo Reagan a idealizar o que ficou conhecido como Programa Guerra nas Estrelas. Muitos bilhões de dólares mais tarde, aquilo se revelou um engodo. Semipalatinsk, o local que Pat vira, não era nem mesmo uma instalação militar. Os russos estavam de fato tentando desenvolver foguetes nucleares, mas para uma missão tripulada a Marte. Os foguetes seriam usados apenas como combustível. Pat Price não soube dizer ao governo americano para que Semipalatinsk era usado e morreu antes de poder desaconselhá-los a dar seguimento ao programa Guerra nas Estrelas. Mas para Targ e Puthoff, a visão de Semipalatinsk significou mais do que somente um evento de espionagem psíquica. Ela ofereceu uma evidência vital de como a visão à distância funcionava. Eles estavam diante da evidência de que havia uma pessoa capaz de pegar coordenadas geográficas de qualquer lugar no mundo e ver e experimentar diretamente o que estava acontecendo no local, até mesmo um lugar do qual ninguém nos Estados Unidos tinha sequer ouvido falar. Mas será que essa distância tinha um limite? A outra incrível experiência foi realizada com Ingo Swann. Ele também estava interessado em testar a suposição de Targ e Puthoff de que um farol humano teria necessariamente que estar presente em um local para que um observador à distância pudesse captá-lo. Swann apresentou uma audaciosa sugestão, um teste que poderia prejudicar todas as suas habilidades. Porque ele não tentava visualizar o planeta Júpiter pouco antes do próximo lançamento do Pioneer 10 da NASA, que passaria perto do planeta. Durante a experiência, Swann admitiu, constrangido, que vira e desenhara um anel ao redor de Júpiter. Talvez, disse ele a Puthoff, ele tivesse apenas dirigido erroneamente a atenção para Saturno. Ninguém estava preparado para levar o desenho a sério, até que a missão da NASA revelou que Júpiter, de fato, tinha um anel naquela ocasião. O experimento de Swann demonstrou que nenhuma pessoa precisava estar presente e também que os seres humanos podiam de fato ver ou ter acesso a informações praticamente a qualquer distância, algo que Ed Mitchell também havia descoberto com os testes que fizera com as cartas em sua viagem de ida e volta para a Lua. Puthoff e Targ queriam criar um protocolo científico para a visão à distância. Aos poucos, abandonaram as coordenadas e se voltaram para lugares. Criaram uma caixa-arquivo que continha 100 locais-alvo, prédios, estradas, ruas, pontes, pontos de referência, situados a meia hora do SRI e no perímetro que ia da área da Baía de São Francisco a São José. Todos foram lacrados e preparados por um pesquisador independente e trancados em um cofre seguro, uma calculadora eletrônica programada para escolher números aleatórios seria usada para escolher um dos locais-alvo. No dia da experiência, eles trancavam Swann ou Price na sala especial. Um dos pesquisadores, em geral Targ, por causa da sua deficiência visual, permanecia no local com Swann. Nesse ínterim, Hal e um dos outros coordenadores do programa pegavam o envelope lacrado e se dirigiam para o local-alvo, que não era revelado para nenhum dos voluntários e nem para a Targ. Hal atuava como farol de foco. Eles queriam usar alguém familiar a Swann ou Price, com quem estes poderiam entrar em sintonia quando estivessem tentando encontrar um local mundano. Na hora combinada, para o início do experimento, e durante os 15 minutos seguintes, era pedido a Swann que tentasse desenhar e descrever em um gravador quaisquer impressões que tivesse do local-alvo.
Targ também desconhecia a localização da equipe-alvo, para que ele ficasse à vontade para fazer perguntas sem receio de fornecer, inadvertidamente a Swan, uma pista sobre a resposta certa. Assim que a equipe-alvo retornava, eles conduziam o observador à distância ao local-alvo, para que ele obtivesse um feedback direto da precisão do que imaginava ter visto. O histórico de Swan era impressionante. Ele apresentou uma elevada precisão na identificação correta do alvo em vários testes consecutivos. Com o tempo, Price assumiu a função de especialista-chefe em visão à distância. Hal e Rush realizaram 9 experiências com ele, seguindo o protocolo duplamente cego habitual de locais-alvo lacrados perto de Paio Alto, a Hoover Tower, uma reserva florestal, um radiotelescópio, uma marina, um posto de pedágio, um cinema drive-in, um shopping de artes e ofícios, uma igreja católica e um balneário com piscinas. Pesquisadores independentes concluíram que Price havia tido 7 acertos em 9. Em alguns casos, como na da Hoover Tower, Price chegou a identificar o lugar pelo nome. Price era célebre por sua incrível precisão, assim como pela capacidade de enxergar com os olhos de seu companheiro de viagem. Certo dia, quando Puthoff estava se dirigindo para uma marina, Patty fechou os olhos e, quando os abriu, deixou escapar. Estou olhando para um quebra-mar ou uma doca ao longo da baía. Hal até mesmo testou Patty para ver se ele sabia os detalhes. Pediu a Green, o chefe da CIA, que levantasse voo em uma pequena aeronave, com 3 números escritos em um pedaço de papel dentro do bolso interno do paletó. Números e letras tinham a fama de ser quase impossíveis de serem vistos com precisão na visão à distância. Ainda assim, Patty Price os descreveu muito bem, inclusive na ordem. Ele só se queixou de estar se sentindo um pouco enjoado e desenhou uma espécie de cruz especial, cuja imagem ele vira balançando de um lado para o outro, o que o deixou indisposto. Como se constatou mais tarde, Green estava usando no pescoço um Ankh, uma antiga cruz egípcia que correspondia ao desenho que Price fez, e o cordão devia estar balançando sem parar durante o voo. Embora os resultados de Price e Swan tivessem sido impressionantes, o departamento queria se convencer de que não estava diante do trabalho de pessoas com um dom excepcional, ou, que era ainda pior, de um elaborado truque de mágica. 2 supervisores do contrato com a CIA perguntaram se poderiam fazer uma tentativa, o que deixou Hal muito satisfeito, pois ele tinha vontade de verificar se pessoas comuns conseguiriam praticar a visão à distância. Cada um deles foi convidado a participar de 3 experiências e ambos melhoraram com a prática. O primeiro cientista identificou corretamente um carrossel de criança e uma ponte, e o segundo detectou um moinho de vento. Das 5 experiências, 3 foram acertos diretos e uma delas um quase acerto. Quando as experiências dos testes com a CIA funcionaram, Puthoff e Targ começaram a recrutar voluntários comuns, alguns com um talento natural, mas sem nenhuma prática de visão à distância. No final de 1973 e no início de 1974, Puthoff e Targ escolheram 4 pessoas comuns, 3 funcionários do SRI e uma fotógrafa chamada Hella Hammett, uma amiga de Targ. Hammett, que nunca estivera envolvida antes em uma pesquisa psíquica, mostrou ter um dom natural para a visão à distância. Hella teve acertos diretos em 5 de 9 alvos, como foi determinado por árbitros diferentes. Hal precisou ir a Costa Rica a negócios, de modo que decidiu usar a viagem como um alvo de longa distância. Em cada dia da viagem,
ele escrevia um registro detalhado de sua localização e atividades, exatamente às 13h30, no fuso horário PDT, Pacific Daylight Time. Nesse mesmo horário, era solicitado a Hela ou Patty Price que descrevessem e desenhassem onde o Dr. Puthoff estava todos os dias àquela hora. Certo dia, quando nem Hela nem Patty apareceram, Targ assumiu o lugar deles como observador à distância. Ele teve a forte sensação de que Puthoff estava no mar ou na praia, embora soubesse que a Costa Rica é basicamente um país montanhoso. Embora incerto em relação à precisão do que vira, Targ descreveu um aeroporto e uma pista de decolagem em uma praia arenosa, com um oceano em uma das extremidades. Naquele momento, Hal fizera um desvio não planejado para uma ilha. No horário designado, ele estava acabando de descer de um avião em um minúsculo aeroporto da ilha. Targ descreveu e desenhou com precisão o aeroporto em todos os aspectos, exceto um. O único pequeno erro que cometeu foi no desenho do aeroporto. Ele desenhou uma edificação que parecia um abrigo Nissen, quando, na verdade, o prédio era retangular. Durante o resto da viagem, Hamid e Price identificaram corretamente quando Hal estava relaxando em uma piscina ou dirigindo através de uma floresta tropical na base de um vulcão. Eles conseguiram até identificar a cor do tapete do hotel em que Hal estava hospedado. Hal reuniu 9 observadores à distância, a maioria iniciantes sem nenhum histórico de paranormalidade, que realizaram um total de 50 experiências. Uma vez mais, um importante grupo de pesquisadores comparou os alvos com a transcrição das descrições dos voluntários. Elas talvez contivessem algumas imprecisões, mas eram detalhadas e precisas o suficiente para possibilitar que os árbitros correlacionassem a descrição com o alvo em cerca de metade das vezes, o que era um resultado bastante significativo. Como um método de reforço na avaliação da visão, Hal pediu então a um grupo de 5 cientistas do SRI, não associados ao projeto, que correlacionassem transcrições e desenhos não editados e não rotulados, feitos pelos observadores à distância, com os 9 locais-alvo, que eles visitaram um por um. Os juízes, como um todo, obtiveram 24 combinações corretas da transcrição com o local-alvo, quando o esperado seriam 5. Aos poucos, Puthoff e Targ estavam se tornando adeptos. Os seres humanos, possuindo ou não um dom, pareciam ter a capacidade latente de enxergar qualquer lugar à distância. Os observadores à distância mais talentosos eram claramente capazes de entrar em uma estrutura de consciência que lhes permitia observar qualquer lugar no mundo. No entanto, a conclusão incontestável de suas experiências era que todas as pessoas tinham a capacidade de enxergar à distância, desde que fossem preparadas para isso. Até mesmo aquelas altamente céticas em relação à ideia. O componente mais importante parecia ser uma atmosfera relaxada, até mesmo divertida, que deliberadamente evitasse causar ansiedade ou uma expectativa nervosa no observador. E isso era tudo, somando a um pouco de prática. O próprio Swan aprendera com o tempo a separar o sinal do ruído, distinguindo, de alguma maneira, o que era sua imaginação do que estava claramente na cena. Puthoff e Targ haviam abordado a visão à distância como cientistas, criando um método científico para testá-la. Brenda Dunne e Robert Jahn aperfeiçoaram ainda mais essa ciência. Foi uma progressão natural para eles. Uma das primeiras pessoas a reproduzir o trabalho do SRI foi Brenda Dunne, enquanto era aluna da graduação no Mundelein College e depois quando era aluna de pós-graduação da Universidade de Chicago, antes de se mudar para Princeton. O ponto forte do trabalho de Dunne
uma vez mais, foi a utilização de voluntários comuns e não de paranormais talentosos. Em 8 experiências, usando 2 alunos sem nenhum talento para a habilidade psíquica, Dooney demonstrou que os participantes eram capazes de ter êxito ao descrever corretamente locais-alvo. Quando ela foi para Princeton, a visão à distância também passou a ser incluída na programação da PIR. Jan e Dooney estavam preocupados principalmente com a grande probabilidade de que esse tipo de pesquisa fosse vulnerável a protocolos e técnicas de processamento de dados negligentes ou a uma dica sensorial involuntária da parte de um dos 2 participantes.